no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 11h30, está na hora de conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista e também médico do serviço da Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu querido amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E vou receber também o médico oftalmologista, especialista em catarata, cirurgia refrativa e emergência, chefe do serviço de oftalmologia do Hospital Miguel Couto e chefe do setor de catarata do Centro Carioca do Olho, Dr. Joel Silveira Filho, CRM 52768596. E eles vão atender o pedido do nosso ouvinte assíduo, né? O Almir Rego, lá de Santa Branca, Miguel Pereira, falando sobre descolamento de retina. Bom dia, doutor Silvio e doutor Joel. Bom dia, Helena, aquele beijo para a família Tupi. Mas eu não poderia me furtar, me puxaram as orelhas porque são apressadinhos. A dar os parabéns à Regina. Muito obrigada. Pelo merecido campeonato do Flamengo. O campeonato do Flamengo foi merecido. Mas tem uma semana já. Não importa. Semana passada. Eles vão falar isso por uma eternidade. Já que vão falar por uma eternidade, eu não posso deixar de mencionar o meu querido amigo, grande dermatologista, ex-presidente da Sociedade Médica do Estado do Rio de Janeiro, vice-corregedor do CREMERGE, Dr. Benjamin Batista, flamenguista, que está aniversariando hoje. E passar a palavra para o Joel, ver como é que vocês são realmente em grande quantidade, né? A gente é mais selecionado, viu, Helena? Joel, flamenguista, mas agradeço ao Joel a disponibilidade de vir aqui falar sobre um assunto complexo. E eu digo complexo para nós médicos. Imagina para o povão. Joel, obrigado, bom dia para você. Bom dia, doutor Silvio, bom dia, Heleno, bom dia, Regina. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero registrar minha alegria de participar, né? Obrigado pelo convite e espero poder atender o anseio aí do nosso ouvinte que deseja saber um pouco mais sobre descolamento de retina. E parabéns para quem? Eu quero mandar um beijo, se permitir, para minha esposa, Fabiana Nobre, que amanhã está completando mais um ano de vida, minha companheira de vida. Maravilha, um beijão para ela, parabéns. Tudo de bom desde já. Doutor Silvio, deixa eu começar então hoje com um e-mail da ouvinte que chegou aqui durante o programa hoje. Ótimo. Ela botou aqui, a Mônica Cristina, lá de Paracambi. Meu marido é diabético, hipertenso e tem problema renal também. Há mais ou menos 2 anos teve descolamento das 2 vistas. Ele operou e graças a Deus deu tudo certo, mas continua com tratamento a laser de 3 em 3 meses para a retirada de alguns vasinhos. Mas a pergunta dele é porque a visão continua muito esbranquiçada e lugares muito claros incomodam demais. Só quando ele coloca óculos escuros é que consegue enxergar melhor na claridade. Sem óculos não consegue. O que pode ser isso? Bom, eu pensei que eu tinha vindo aqui hoje para ficar calado, mas ela rolou na marca do pênalti, né? O diabetes é, reconhecidamente no mundo, a principal causa de cegueira adquirida. Por quê? Porque uma das complicações crônicas do diabetes, e um dia o Joel vai vir falar especificamente sobre isso, é a retinopatia diabética. O que é isso? É que devido à hiperglicemia crônica, novos vasos vão sendo formados onde? Na retina. A retina é onde a gente enxerga, onde se forma o quadro visual. Esses vasos, por serem neoformados, formações recentes, eles têm uma parede muito frágil e eventualmente eles podem se romper e provocar sangramento. E dito isto, o meu conhecimento chegou ao limite. Joel, fala um pouco sobre esse caso, explica por que ele vê esses pontos esbranquiçados, explica por que é importante o acompanhamento nesse caso do nosso amigo. Exatamente isso, doutor Silvio, né? A diabetes é uma grande causa de problemas na retina, né? Principalmente a retinopatia diabética, e que ela tem várias fases, né? E a fase mais avançada, geralmente ela cursa com descolamento de retina, onde existe a necessidade da abordagem cirúrgica, de injeções intravítreas e com laser. O que acontece é que tanto a própria doença, a retinopatia, como o seu tratamento, ela acaba cometendo as células nervosas da retina, que são os fotorreceptores, e como consequência isso pode produzir, além da baixa acuidade visual, a visão desses pontos, né? E também a perda da sensibilidade ao contraste, a dificuldade muitas vezes de observar os objetos durante a noite. Então, no caso específico aqui da nossa ouvinte, né, do marido
marido dela, é normal acontecer isso, né? Sim, é esperado, né? Então, como dito, é um caso avançado de diabetes e o acompanhamento e principalmente o controle da diabetes aí é primordial. E aí, detalhe, ele é diabético, hipertenso e também tem problema renal, quer dizer, tudo isso atrapalha também, né? Na verdade, Eliano, o problema renal e a retinopatia caminham de mãos dadas. Ambos são complicações do diabetes e da hipertensão. E é importante porque não faz muito tempo, né, Joel, que surgiu essa injeção intravítreo, que no passado, eu já pertenço à antiguidade, porque eu já tenho 44 anos de prática médica. Quando eu comecei a tratar diabetes, meu beijo para a saudosa doutora Ingeborg, que me ensinou tanto, doutor Bento, lá no Hospital dos Servidores, não tinha essa injeção intravítreo, que é um recurso a mais que se disponibiliza. Agora, importantíssimo para quem está ficando diabético agora, controle os níveis de glicose, controle seus níveis de pressão, porque a regra é, não os controlando adequadamente, ter problema de visão, ter problema renal, ter problema nos nervos periféricos e por aí vai. Então é o resultado final de uma doença que pelo menos durante 10 anos não foi adequadamente controlada. Mas, amigo, se você controlar agora, há esperança no fim do túnel. Joel. Exatamente isso, doutor Silvio, né? O tratamento da retinopatia diabética está diretamente relacionado ao controle da glicose, né? Não adianta nada fazer o tratamento, as injeções, as cirurgias e não controlar a glicose, porque certamente o prognóstico é muito reservado, né? Bom, muita gente quer saber então, né? O que é descolamento de retina, doutor Joel? Perfeito. O descolamento, né, para a gente entender, a gente tem que compreender um pouco como é que é a estrutura do olho, né? O globo ocular, ele tem uma parede ocular e essa parede ela possui 3 camadas. Uma camada mais externa, que a gente chama de esclera, que é essa parte mais branquinha. Uma camada intermediária, que é a camada vascular, e a camada interna, essa propriamente dita, é a retina. Quando a gente tem uma separação dessa camada mais interna, a retina, da parede medial, né? Aí sim a gente chama de descolamento de retina, que também é dito por algumas pessoas como deslocamento, mas tecnicamente a gente considera o nome descolamento. Na retina a gente tem a presença das células fotorreceptoras, que são as responsáveis por a gente captar a luz e transformar isso em estímulo nervoso. Então, consequentemente, quando a gente descola a retina, a gente cursa com uma perda da acuidade visual, da baixa da visão do paciente. Quais são os fatores de risco, doutor? Existem 3 tipos de descolamento de retina, né? 3 grupos, né? O já dito aqui, que é o relacionado ao diabetes, que a gente chama de tracional. Uns descolamentos mais raros, que estão associados a doenças inflamatórias neoplásicas, que são os serosos. E o descolamento mais comum que a gente observa, que são regmatogênicos, que estão associados a rupturas e buracos na retina. Sim, tá? Entendi. Quando a gente tem, por exemplo, um regmatogênico que aparece, né, rupturas, isso está muito associado a pacientes portadores de alta miopia, às vezes degenerações na retina, traumatismos oculares, tá? Quando a gente pensa no descolamento tracional, é basicamente o diabético. E quando a gente pensa nos serosos, esses mais raros, aí sim as doenças inflamatórias, geralmente as doenças autoimunes e as neoplásicas. Doutor Silvio. Trauma pode causar descolamento de retina. Pode sim, perfeito. Um grande sujeito, Eduardo Gonçalves de Andrade, sabe quem foi? Peguei Joel na ponta, pouco que a gente sabe, até olhando não sabe. Mas se eu falar Tostão, centroavante da seleção de 70, aí sim. Todo mundo sabe. Doutor Eduardo, nosso colega, viu, doutor Joel? Ele sofreu um descolamento da retina, que foi o motivo pelo qual ele prematuramente foi obrigado a abandonar o futebol. Um gênio do futebol, basta dizer que jogar ao lado de Jairzinho, Pelé, Tostão, Rivelino, tinha que ser um gênio. Verdade. E ele teve um descolamento causado por trauma, uma bolada. Mas o diabetes é, na minha opinião, a principal causa hoje em dia, até porque, infelizmente, a gente tem vendo num crescendo o número de casos diabéticos que estão surgindo. O que você pode falar para concluir, para prevenir em relação a esse problema que pode ser tão sério? Importantíssimo o controle da glicemia, doutor Silvio, né? Sem controle da glicemia, o tratamento ele não é efetivo, né? Como eu já tinha dito, são várias etapas, várias fases, e elas são progressivas. Quando a gente consegue diagnosticar esses pacientes logo no início, o tratamento é eficaz e na maioria das vezes tem bons resultados, né? Diferente daqueles pacientes mais avançados, onde o tratamento ele já não surte tanto efeito. Então, acho que a principal dica para os pacientes diabéticos é anualmente fazer a sua visita ao oftalmologista, né? E com isso fazer o seu exame de fundo de olho, e dessa forma a gente consegue detectar, doutor Silvio, precocemente a doença e tratar da forma devida. Cirurgia é a única opção ou tem tratamento?
Tem os tratamentos à base de injeções, né, intravítreas, que é como o doutor Silvio já destacou, foi um grande avanço na medicina, na oftalmologia. A gente tem o laser, que embora não seja um tratamento invasivo, é também considerado como um tratamento cirúrgico, que é feito diretamente na retina. Sim. E os casos mais complexos, esses sim precisam de cirurgias, né? E a abordagem cirúrgica, ela pode envolver a aplicação de gases, de óleo e outras técnicas que a gente pode fazer da forma cirúrgica intraocular. Bom, para finalizar então, quais são suas recomendações finais para que ninguém sofra com esse problema, doutor? Eu acho que é não esquecer que o oftalmologista existe, né? Então tem que acompanhar regularmente com o oftalmologista. Nossa sugestão é que após os 40 anos esses pacientes façam uma avaliação anual, não somente pelo descolamento de retina, mas por outras todas as doenças que podem aparecer na faixa etária, né? Glaucoma, catarata, degenerações e inclusive os descolamentos de retinas associados à diabetes. Doutor Silvio, vamos marcar uma próxima data com ele para ele falar sobre retinopatia diabética, é um bom tema, né? E falar de catarata também junto. Eu queria agradecer ao Joel e dizer o seguinte, família Tupi: quem ama, cuida. E nesse caso, se cuidar, periodicamente vá no posto, verifique sua pressão. Não custa nada fazer o teste do dedinho para ver como é que está a tua glicose, porque tanto a hipertensão quanto o diabetes, eu digo que são inimigos silenciosos, ocultos. Se você espera sentir algum sintoma importante para chamar a atenção sobre isso, esqueça. Essas doenças, quando começam, elas são absolutamente silenciosas, mas não quer dizer que não sejam potencialmente malignas. E como eu disse, de 5 a 10 anos, um diabetes mal controlado ou uma hipertensão sem um controle adequado, o Joel vai ter que ser chamado. E quando a gente chama o Joel, é sinal, como diria o meu querido Deco, algo cheira podre no reino da Dinamarca. Já tem alguma coisa mais complicada para ser feito. Eu quero chamar o Joel para ele poder avaliar o fundo de olho e dizer: doutor Silvio, nosso paciente, que passa a ser nosso paciente, está com a retina limpinha, não tem nada, daqui a um ano ele vai voltar. Porque quando começam a surgir os sinais, aí a coisa complica muito. Agradecer aos nossos ouvintes, Rosângela mandando mensagem, a vida está complicada. Joel, tuas palavras finais, um beijo para Fabiana também, para o Benjamin, outro amigo querido, e um domingo abençoado para a família Tupi. Eu tenho um assunto já para semana que vem, mas vou fazer um suspense. Maravilha, e espero em breve conversar contigo mais uma vez aqui, que tem tanto tema legal pra gente debater aqui, né, amigão? Sim, fico à disposição. Obrigado, Heleno, obrigado, doutor Silvio, pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui e principalmente poder trazer informação em saúde, que acho que a gente precisa muito conscientizar a população. Maravilha, obrigado. Maravilha. Acaba com o mistério, tema para domingo que vem. Cirurgia acordado. Né? Porque a gente opera, a princípio vem um anestesista e nos faz dormir e a gente reza para poder acordar, né? Pergunta é: cirurgia acordado, isso é um mito ou é verdade? Vou trazer aqui um anestesista, o grande Yuri. Domingo que vem ele se comprometeu a vir aqui para explicar um pouco sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre interação de drogas. A gente hoje tem um problema muito sério na medicina, o Joel vai concordar comigo, que é uma coisa boa, a população está envelhecendo. Mas à medida que envelhece, problemas surgem. Aquela receita que era de 2 linhas, ficam 2 páginas. Interação medicamentosa, anestesista conhece isso muito bem. Até domingo que vem. Obrigado, Heleno. Beijo, Regina. Beijo. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada. Um abraço, doutor Silvio. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem. 11h44. Super Rádio